Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo nesse canal, tá bom? E esse deve ser o vídeo mais importante do canal, porque ele vai explicar como o Observador, que é um personagem que eu criei, como que ele funciona, tá bom? Eu já vou até ler a descrição aqui pra vocês. Personagem fictício que observa cada passo da sociedade atual, analisando cada movimento sem ser desconfiado, em busca de se tornar alguém melhor. Então, o que que ele faz? Ele olha para a sociedade, ele vai verificar o que cada pessoa faz, quais são suas atitudes, sempre priorizando se tornar alguém melhor. Então, a gente vamos começar aqui, eu fiz um mapa mental, tá? Observe, pessoal, o que que você vai observar? Geralmente, as pessoas, elas, para saber mais de uma pessoa, né, saber como que aquela pessoa geralmente elas vão na rede social, né, vai no Instagram, Facebook, né, ou até mesmo no WhatsApp, ou às vezes pergunta para a pessoa, mas tem como você descobrir quais são as atitudes dela sem precisar recorrer a esses meios. Então, hoje, eu separei 4 tópicos, a gente vai aprender a observar ao seu redor as pessoas, você vai aprimorar com o que você aprendeu e você vai passar desapercebido, certo? Então vamos começar ao seu redor. Primeiro a gente vai falar da notícia, ok? Então, a mídia não é sempre correta, pessoal. Ela não é a correta. Então você tem que parar, isso é até um alerta para vocês. Vocês têm que parar de acreditar na mídia, ok? No meu vídeo de Bitcoin, se vocês quiserem ir lá e conferir, sobre a base, né? Por que que a inflação, o que gera a inflação? Todo mundo já está cansado de saber que é a base monetária. Mas a mídia, né? O Leviatã, ele disfarça isso. Então você tem que parar de acreditar. Parar de acreditar na mídia. A mídia, ela pode trazer uma informação super verdadeira, mas também ela pode trazer uma informação super falsa. E tem muita gente que está acreditando, ok? E com isso vem um pensamento crítico. Você vai pensar antes de aceitar. O que você tem que fazer? Antes de você aceitar uma notícia, às vezes você vê post, né? Post no Instagram. Eu não tenho Instagram, pessoal, mas eu abandonei, né, o Instagram. Mas geralmente tem. Geralmente o Instagram tem muito post. Na própria televisão, em rede aberta, pode ser que aconteça sim fake news, ok? E você vai buscar, você tem que buscar os fatos, certo? Mude de ideia através do conhecimento. Então o que que você tem que fazer, pessoal? Antes de você acreditar, tomar aquilo como verdadeiro, pesquise antes sobre, certo? Pesquisa se realmente está correto. Se vamos dar um exemplo de política. Muitos políticos eles usam argumento para ganhar voto que vai asfaltar a rua, que vai trazer vários benefícios, ok? Olha antes. Você tem que olhar antes para ver se essa pessoa que você vai colocar lá em cima, se ela fez isso mesmo, ok? E se, caso ela nunca tenha feito, você vai pesquisar sobre o político, pesquisar sobre a pessoa e ver se realmente ela pode fazer isso, ok? Então esse primeiro tópico é um alerta. Não seja um gado gadoso, comedor de pasto. Não fique comendo só pasto. Busque. Busque os fatos, pessoal. Você tem que buscar os fatos. Porque se você não buscar os fatos, você vai cair. Você vai cair. Certo? E depois você quer culpar outra pessoa, mas a culpa é sua. Então vamos para o segundo tópico aqui. Observe as pessoas. O que que você vai observar? Suas opiniões, ok? O que que é suas opiniões? Maneira de pensar em um determinado assunto. Então, por exemplo, a pessoa X chega em você e fala que, por exemplo, ela é de esquerda.
certo? Ok. Isso é ó, opinião. Vamos falar de opinião. Maneira que ela pensa. Aí ela fala, eu sou de esquerda porque isso, isso e isso. Certo? E depois, pessoal, o que você tem que fazer? Você já sabe, né, qual que é a opinião dela. Né? Você tem que observar as suas atitudes. Maneira de agir em um determinado assunto. E isso que faz a diferença. Porque a pessoa pode se dizer de esquerda e pode apoiar a direita? Pode. Ela está sendo incoerente? Sim. Mas muitas pessoas fazem isso. E não é questão só de política. Isso que... Eu vou dar um exemplo, pessoal. Mas eu vou abrir esse balão primeiro. Vamos lá. Que aí vocês vão entender. Opinião igual a atitude. Vamos lá. Opinião é igual a atitude. Ou seja, se eu falo um determinado assunto e não tomo uma atitude, o que eu estou falando não está correto. Aquele velho termo, fake news. Ok? Eu vou dar um exemplo, pessoal. E também, aqui ó, pontos fracos e pontos fortes. Eu vou explicar isso também, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo que eu falei anteriormente, que geralmente uma pessoa que contrata outra para trabalho, certo? E a empresa, o que geralmente as empresas fazem? Ah, você vai crescer aqui dentro. Tem muito isso. Ah, você pode fazer seu plano de carreira aqui dentro, você vai crescer dentro da empresa. E o que você vai fazer? Eu vou falar por experiência própria. Você vai crescer aqui dentro. Eu trabalhei, sim. Trabalhei como menor aprendiz no supermercado. Foi tenso. Mas eles sempre falaram isso. Por incrível que pareça. Ah, você vai crescer, veste a camisa. Aí eu tô assim, nossa, realmente, será? Aí eu trabalhava num corredor. Aí tinha um funcionário lá que ele estava naquele corredor. E eu fui perguntar a ele. Cheguei nele e falei, quanto tempo você está aqui na empresa? Quanto tempo você trabalha nessa função? Ele me falou 6 anos, pessoal. 6 anos. Ou seja, olha como que... Tá vendo? Pessoal, é observar. É observar. Às vezes você vai ter que perguntar sim. Mas, por exemplo, às vezes você consegue, através de conversa de outras pessoas, pegar uma informação muito importante. Ok? E ele trabalhou lá 6 anos. Então, o gestor que me falou que tinha oportunidade de crescimento, ele está certo ou não? Se eu acabei de ver uma pessoa que está lá 6 anos no mesmo cargo. Não tá, pessoal. Não tá. Então vamos lá. Pontos fracos e pontos fortes. Toda pessoa tem um ponto fraco e tem um ponto forte. Você tem que observar, sim, os pontos fracos, porque você não pode cair no mesmo erro dela. E você também tem que observar os pontos fortes, pessoal. Porque quando você observa os pontos fortes daquela pessoa, você pode pegar aquilo você pode absorver aquilo para a sua vida e aprimorar. Que é o balão que eu vou abrir agora. Raciocínio lógico, conhecimento, pontos fracos e pontos fortes. Então, o que você vai fazer? Você vai aprimorar raciocínio lógico para você saber pensar, certo? Não ficar caindo nessa ladainha que é a mídia. Conhecimento. Pessoal, além de você pensar diferente, você vai buscar o conhecimento. Porque a pessoa vai te perguntar, por que você acha que essa notícia é fake? Como é que você vai responder sem ter o conhecimento? Então, conhecimento é algo fundamental. Pontos fracos, certo?
Você tem que aprimorar sim. Porque o seu ponto fraco, hoje ele é ponto fraco. Amanhã, ele vai ser um ponto forte. E só porque ele vai ser um ponto forte, você não vai parar de aprimorar. Você vai continuar aprimorando. Para ele ficar cada vez mais forte. Você tem que ser uma pessoa de opinião. Se eu tenho igual eu te falei, se eu tenho uma determinada opinião, eu vou seguir ela até o final. E vou demonstrar com as minhas atitudes. Ok? E vamos lá. Passe desapercebido. Você pode mostrar sim, pessoal. Você pode mostrar, mas não mostre tudo. Não seja falso, seja coeso. Ou seja, você não precisa ficar inventando as coisas, pessoal. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Seja você. Ok? Mas você não pode falar tudo. Fale quando é necessário. É bem melhor você ouvir a pessoa do que você ficar falando toda hora. Tem aquele velho ditado. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E realmente é isso. Se você ficar falando tudo que você quer, e aí? Você vai ouvir o que você não quer. Ok? Você tem um conhecimento. Você tem o raciocínio lógico. Mas, se você ficar só falando, você acaba virando soberbo, por incrível que pareça. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo, pessoal? Observe, apenas observe. Observe ao seu redor. Se realmente aquilo faz sentido para você. Observe aquela pessoa. O que aquela pessoa pode te ajudar. Porque tem muita gente que fala que vai te ajudar, mas acaba piorando a situação. Então, se você observa antes, você consegue prever antes de dar merda. Ok? E, antes de eu finalizar, eu vou abrir o mapa mental para vocês, certo? Se quiser eu deixo no download. Então a frase é muito importante aqui também. Você é só mais um em meio à multidão. Mas a multidão não é você. Essa frase também é muito forte. Ele foi bem pequeno, tá, pessoal? Porque eu queria fazer esse vídeo só para alertar. Esse vídeo eu nem estava programado em fazer. Mas como eu estava lendo muito a biografia do meu personagem, eu queria explicar um pouco mais para vocês como é que funciona. Então, você tá assim. Você tá no meio da multidão. Você tá no meio de esquerdista. Você tá no meio de pessoas que apoiam a direita. Você tá no meio de tudo. De tudo. Mas você não é a multidão. Você pode estar no meio de ladrão? Pode. Tem muito ladrão disfarçado na sociedade. Mas você é ladrão ou não? Essa que é a questão. Então esse vídeo vai ser um vídeo de alerta, tá bom? Foi um vídeo bem explicativo, bem rápido. E eu quero que você leve isso para a vida toda. Em vez de você ficar falando demais, ficar falando muito, observa, pessoal. Só observa. Com a sua observação, você vai conseguir ver o que as outras pessoas não veem. Você vai se diferenciar das outras. Então, eu vou terminar esse vídeo, ok? Vou deixar aí, se vocês gostou, deixa aí nos comentários, tá? Foi um vídeo mais tranquilo, numa vibe mais bacana, tá? E eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido a lógica, o raciocínio. A gente se vê na próxima. Até o próximo vídeo. Até mais.